E aí, pequeno investidor, nesse vídeo eu vou analisar o relatório gerencial do fundo imobiliário XPML11, um fundo imobiliário aí gigante do segmento de shopping center. Segmento esse um tanto quanto polêmico, né? Afinal de contas tem sofrido demais desde o ano de 2020. Mas agora nesse vídeo a gente vai entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário, quais os principais movimentos. A gente pode falar um pouco também da expectativa desse segmento para esse ano de 2022. Bora para cima da análise do XPML11. Esse é um fundo imobiliário não muito antigo, ele nasceu em 2017, mais para o final do ano, e é um fundo imobiliário que já é gigante. Ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais e tem uma série de shopping centers como ativos desse fundo, e shoppings bem interessantes. Esse fundo, nos últimos 12 meses, distribuiu 6,26% de dividend yield. Não é um dividend yield assim tão atrativo, afinal de contas, fundos imobiliários de shopping centers tiveram um grande impacto por causa da diminuição do fluxo de pessoas e pelo desaquecimento da economia, que faz com que as pessoas gastem menos passeando aí e fazendo compras nos shoppings. Mas ele é um fundo muito diversificado, são 13 ativos e ele está distribuído ainda em 6 estados diferentes. Então aquela distribuição geográfica, distribuição de imóveis, que é muito bacana, traz uma segurança a mais aí para gente que é eventualmente cotista desse fundo. Então vamos lá olhar o último relatório que o gestor deixou disponível para a gente. Esse aqui é o relatório XPML11 de janeiro de 2022. Então vamos lá descer aqui e dar uma olhada. Aqui no começo a gente fala sobre as informações, são quase 255 mil cotistas. Então, cara, é muita gente que tem esse fundo imobiliário. E aí o patrimônio líquido dele nesse momento está em 1,9 bilhões, praticamente aí 2 bilhões de reais. Um ponto bem interessante desse fundo é que a taxa de administração dele é de 0,75% ao ano, que é uma taxa boa, viu? Normalmente taxas aí de até 1% eu considero como taxas bem atrativas, taxas justas. E ele tem também uma taxa de performance de 20%, que exceder o benchmark, um benchmark aí agressivo, IPCA mais 6%, que ele não consegue, pelo menos nos últimos 2 anos aí, não conseguiu chegar. Falando sobre os comentários aqui, os principais highlights, então basicamente o gestor conta pra gente que o mês de dezembro foi um mês que se mostrou positivo, né? Afinal de contas é um mês de Natal, que para o mercado, para o comércio é bem interessante, mas também não foi um mês fantástico. Foi um mês que teve um certo crescimento de vendas, crescimento aqui de 0,1%, mas foi algum tipo de crescimento, né? Comparado com o período de 2019, antes da pandemia. Afinal de contas, comparar com 2020 não é nem um pouco justo, né? 2020 foi um ano muito atípico. Então, basicamente, as principais comparações aqui que o gestor faz é sempre com o ano de 2019, que seria um ano normal, sem nenhum impacto de pandemia, nada do gênero. E ele deixa um highlight aqui importante ainda sobre as últimas transações feitas pelo fundo imobiliário. Ele teve uma compra do Shopping Estação Belo Horizonte e ele também comprou cotas do fundo que é dono do Via Park Shopping. A gente vai falar dele daqui a pouco. Sobre a distribuição de rendimentos, então ele teve uma distribuição de 85 centavos por cota, teve seu pagamento concluído no dia 25/1, e com isso ele respeitou a distribuição de no mínimo 95% do lucro aferido dentro do semestre. Vamos dar uma olhada aqui na DRE resumida, só para a gente ter uma ideia de como é que são os principais números, tá? Então esse fundo em dezembro teve uma receita aí de 20 milhões de reais, 19 milhões são basicamente as receitas provenientes dos shopping centers, que estão contidos nesse portfólio. Ele teve 69 mil reais de receita de outros fundos imobiliários que ele investe através do mercado, assim como eu e você, e também 816 mil reais de uma receita de renda fixa, ou seja, aquela receita da grana que está em caixa no fundo imobiliário disponível para cobrir eventuais aí despesas. Falando então sobre despesas, a gente teve aí um desconto de 2 milhões de reais, quase 2 milhões e 100. Basicamente essa despesa inteira veio aí de despesa operacional. Despesa operacional é despesa do dia a dia, tá? Então, manutenção ali dos shoppings, despesa com advogado, despesas administrativas, são despesas que são comuns e recorrentes ao longo dos meses. No final ele deixou uma reserva de contingência de mais 2 milhões de reais e isso totalizou então um resultado líquido aí para os acionistas de quase 16, né? Ser mais específico, 15 milhões 879 mil reais. E ele distribuiu todo o resultado do mês. Então ele não deixou nenhum valor aí para a caixa futuro, foi tudo distribuído e representou 85 centavos por cota. Olha um ponto importante, como
Quando a gente compara com a distribuição média por cota por mês no ano, esse valor foi de 47 centavos. E no mês de dezembro ele distribuiu 85. Então a gente vê que no final do ano ele teve uma distribuição muito maior do que ele fez ao longo do ano. A gente vai ver isso no detalhe um pouquinho mais para baixo daqui a pouco. Falando sobre um fato relevante, então ele anunciou, o XPML11 anunciou que no dia 23 de dezembro ele comprou 40% do shopping Estação BH Empreendimentos. Então ele adicionou aí mais um shopping dentro do seu portfólio, 40% é uma participação bem relevante. E ele conta aqui pra gente que essa compra aqui faz parte da estratégia do fundo de fazer e participar de grandes e importantes shopping centers de várias capitais aí ao longo do Brasil. E aí ele entra aqui no detalhe um pouquinho contando mais sobre a área disponível, aonde que fica, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? A segunda compra importante desse fundo imobiliário foi que ele comprou cotas do FII, que é detentor do Via Park Shopping. O Via Park Shopping é um fundo localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele tem um fundo imobiliário, que é o FVPQ11, e esse fundo imobiliário é detentor de 100% do shopping. O XPML11 foi lá e comprou 27,7% das cotas desse fundo imobiliário FVPQ11, que é detentor do Via Park Shopping. Essa compra basicamente foi acontecer ali em um desembolso de 125 milhões de reais, e com essa aquisição o XP Malls atingiu a marca de 14 shoppings no seu portfólio. Extremamente diversificado, muito bom. Vamos olhar agora o resultado financeiro e a distribuição nos últimos 12 meses. Olha só que interessante. Linha azul aqui, como ela está crescendo. Essa linha azul é a distribuição por cota que o fundo imobiliário fez no mês a mês. E essa linha acompanha também as barras azuis escuras, que são basicamente as barras que mostram o crescimento de receita do fundo imobiliário no mês a mês. Então, quanto mais ele tem de receita, maior também vai ser o lucro e, por consequência, maior vai ser a distribuição aos cotistas. Chegando no pico da distribuição de 85 centavos agora no mês de dezembro. Em compensação, quando a gente olha aqui a evolução do valor das cotas no mercado secundário, a gente vê que ele foi se desvalorizando ao longo do ano. Então a gente teve uma queda na liquidez, uma redução nas negociações médias diárias do mês a mês ao longo do ano. E a gente vê também a cota do valor a mercado caindo, Então ela começou em janeiro em R$ 114 reais, e ela foi terminar em dezembro de 2021 sendo negociada a 99. Então uma desvalorização forte aí de pouco mais de 15%. E a gente vê também que o valor patrimonial desse fundo ele foi caindo. Ele começou também com o valor patrimonial de R$ 112 reais por cota e terminou em 102. Então é um fundo imobiliário que teve uma desvalorização. Isso acontece basicamente reflexo do desaquecimento da economia, eventualmente taxa de vacância e uma reavaliação dos imóveis que podem sim ser reavaliados para preços menores. Bora falar da carteira desse fundo. 90% dele está composto basicamente de imóveis, dos shoppings. Ele tem quase 4% de investimentos em outros fundos imobiliários, 3% em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários aqui, tem um valor de caixa baixo, 1,8%, e ele tem ainda um valor a receber de uma venda de um imóvel que representa 1% do patrimônio. Quando a gente olha essa composição aqui na carteira, os imóveis estão valendo 2,1 bilhões de reais, ele tem mais 69, quase 70 milhões de reais de certificados de CRIs, tem também 92 milhões de reais aí de outros fundos imobiliários, 44 milhões em caixa e 24 milhões para receber de venda de imóvel. Isso compôs a carteira do fundo de 2,4 bilhões. Agora, tem um ponto importante, tá? Esse fundo imobiliário tem algumas obrigações. O que são obrigações? Na verdade, são dívidas. Então, esse fundo imobiliário fez uma série de aquisições nos últimos anos e algumas dessas aquisições ele não pagou à vista. Ele parcelou, ele financiou esse pagamento em vários anos. Então, esses valores, essas obrigações, essa dívida, ela vai aparecer agora. O gestor deixa claro qual que é o valor, quanto que é o índice que reajusta essas dívidas e qual que é o prazo. Olha só como essa dívida não é baixa. Tem aqui as maiores dívidas estão basicamente no CRI do Outlet Catarina, quase 150 milhões de reais com prazo de pagamento bem alongado de 15 anos. Tem o CRI Cidade Jardim, 152 milhões de reais, também 15 anos. Tem aqui mais dois CRIs relacionados ao Shopping da Bahia e Via Park, também com 15 anos, que foi recentemente essa aquisição feita em dezembro de 2021, que a gente viu no começo do relatório. Então os vencimentos são longos,
Os indexadores são basicamente IPCA mais um prêmio de 7,3% ou 6,9%, que na minha visão é um prêmio alto. Agora o lado positivo, né, é que a gente tem um prazo alongado, isso ajuda também a dar uma previsibilidade e uma segurança maior para o fundo. Um ponto importante é que esse saldo devedor, se a gente somar todos esses valores aqui e comparar com o patrimônio do fundo, a gente está falando aí de uma dívida que representa mais de 20% do patrimônio. Na minha visão, é uma dívida maior do que eu gostaria de ver. Agora, tem um ponto também que essas aquisições, né, essas dívidas que foram contraídas, elas foram contraídas para compras de bons ativos. Então, bons ativos costumam gerar valor ao longo do tempo. Então, esse é um trade-off que o gestor decidiu fazer. Então, fica aí na mesa para você poder ponderar todos esses pontos. Ele traz aqui alguns indicadores operacionais importantes. Então, ele teve um crescimento de venda de 20% do chamado vendas das mesmas lojas. Então, as lojas que estavam lá em 2019, estavam lá em 2020, estão aqui em 2021, quanto que cresceu a venda delas. Então, esse aqui é um bom sinal. E a gente também vê que o aluguel dessas mesmas lojas tiveram um aumento, o que também é um bom sinal, né? Afinal de contas, 2020 foi um ano de muito desconto. Pode ver aqui, né? Desconto do faturamento, 2020 4% de desconto. Esse número aqui caiu em 2021 a 1,5%. A gente espera que esse número continue a cair ao longo dos anos, conforme a gente começa a estabilizar de fato a economia. E um outro ponto que nos dá um indicativo sobre venda é a questão do fluxo de veículos, né? Quanto mais pessoas passam pelo estacionamento, a tendência é que você tenha mais pessoas andando no shopping e aumente a predisposição delas a comprar e, por consequência, o resultado final das lojas e do fundo imobiliário. Então a gente teve um fluxo de veículos crescendo 20%. Quando a gente vê um aumento de fluxo de veículos na casa de 20% e um aumento de vendas na casa só de 8%, quando a gente vê um crescimento de fluxo de veículos em 20% e um crescimento de vendas só na casa de 8%, quer dizer que tem muita gente indo para o shopping que não está gastando dinheiro. Vamos dar uma olhada num ponto importante aqui sobre vacância. Então olha como a vacância ela vem caindo, isso é um ótimo sinal. Afinal, loja vaga não vende, né? Então precisa ter cliente lá dentro, precisa ter loja vendendo. Então a vacância está caindo, o que é um bom sinal. E a inadimplência, que já chegou a bater quase 20% ali no começo do ano de 2021, teve uma queda bem drástica, o que também é ótimo, né? Afinal de contas, loja vazia não vende, loja com uma marca lá dentro que não te paga também não resolve nada, você continua sem conseguir gerar receita. Então é importante que a vacância seja baixa e a inadimplência também. E você que quer conhecer a carteira desse fundo imobiliário, ele basicamente tem 14 shopping centers, qual possui uma área locável de 470 mil metros quadrados, o que é muita coisa, são mais de 2.000 lojas. É bastante loja, viu? E aqui nesse gráfico, que eu acho muito bom, ele mostra pra gente como que compôs esse 100% do fundo. Então olha só, 22% do fundo imobiliário basicamente vem do Catarina Shopping Outlet. Então o peso desse Catarina é muito grande e esse daqui é considerado um excelente ativo. Mais 14% do International Shopping e 10% do Shopping Cidade Jardim. Depois essa participação aqui vai diminuindo. Então é muito interessante que bons ativos, bons shopping centers tenham participações altas e relevantes. Isso quer dizer que grande parte do resultado do fundo imobiliário vai vir de ativos de boa qualidade. Falando sobre a diversificação, a gente tem aí basicamente 70% desse fundo imobiliário concentrado na região sudeste, 19% no nordeste, 10% no norte. E aí quando a gente olha quem são os administradores desses shopping centers, 36% é o JHSF. Isso acontece porque o JHSF participa do Shopping Cidade Jardim e do Outlet Catarina, e a gente viu aqui no gráfico anterior que são as maiores posições do fundo imobiliário. A gente tem também a Aliança Sonae com 24%, 16% da Ancar, 11% Grazit, BR Malls ali só 11%, e assim com apenas 1%. E mais abaixo aqui você consegue ver uma foto, algumas informações mais detalhadas sobre esse portfólio. Então aqui você consegue ver a carinha de cada um desses shoppings. A gente não vai conseguir visitar todos, obviamente. Dependendo de onde você mora, você vai conseguir ver alguns mais ou não. E aqui no final a gente tem um resumo bem detalhado da quantidade de lojas, a participação desse fundo imobiliário naquele ativo, quem é o administrador, bem completo esse relatório. Beleza? Gostou do fundo imobiliário XPML11? Me conta aqui no comentário. Eu fiz na semana passada uma análise de um concorrente desse fundo
eu analisei o HGBS11. Esse daí deve ser um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa de Valores e, sem dúvida, é um dos gigantes do mercado. Se você quiser conferir também esse vídeo para conseguir ter mais conhecimentos de outros FIIs de shopping, eu vou deixar o link aqui, não deixa de conferir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.